Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 31 de agosto. Ibovespa terminou o dia com queda de 1,12%, confirmando ali a formação de um topo no gráfico diário, apontando os 45, basicamente já testou a região dos 45.500 a 45 mil pontos. Houve uma recuperação deixando essa sombra inferior, mas de qualquer forma, no mês, tivemos o fechamento do mês. O mês foi bem negativo, o mês de agosto, com queda de 8,33% para o índice, proporcionando, apesar de não ter fechado abaixo dos fundos anteriores, mas foi o menor fechamento desde março de 2009 aqui para o índice Bovespa em um determinado mês. Então o Ibov fechando aí para baixo dos 47 mil pontos. Segue com cenário negativo de médio a longo prazo, começa a trazer alguma expectativa, alguma sinalização de subida ou de mudança desse cenário se conseguir proporcionar a partir de setembro, a partir de amanhã, no decorrer do mês de setembro, a superação de 50.866 pontos. Na PETR4, o dia terminou com alta de 2,11%, após ter perdido a mínima do fundo anterior. Houve uma boa recuperação dentro do pregão, após a primeira hora de pregão, que fechou mal a primeira hora de pregão, e a partir da segunda hora de pregão saiu revertendo o que fez na primeira hora de pregão, fechando até acima do gap que foi aberto no intraday. Colocando aqui o intraday, fechou até acima do gap que foi aberto. Mas olhando para o intraday, ainda é bom ficar atento, porque o ativo proporcionando aqui um topo praticamente no mesmo nível do topo anterior, fechando uma hora de pregão principalmente para baixo dos R$9, para falar de uma sinalização mais significativa, com nova mínima na hora seguinte, apontaria para esse fundo que antecede que está na realidade entre esses dois topos, e a perda desse fundo confirmaria um topo duplo no gráfico aqui de 60 minutos desse papel, aumentando bastante a chance de fechamento desse gap, localizado aqui em R$ 8,13. Mas enquanto não proporcionar essa sinalização negativa, segue apontando aí para superação dos 9,29, em busca de testar a resistência ali, uma intermediária, está logo em cima dessa intermediária que eu já citei na semana passada, 9,30, e depois disso na faixa dos R$ 9,51. No mês, a Petro terminou em queda de 12,48%, não fechando para baixo da mínima do fundo anterior, mas enfim, fechamento bem negativo para gerar alguma sinalização positiva. Precisa quebrar, a partir de setembro, precisa quebrar essas máximas descendentes do gráfico mensal, superar aí os 10,55. Na Vale 5, fechou o dia com alta de 3,21%, já acima dos R$ 14,00, que foi uma resistência bem definida no pregão passado. Conseguiu fechar acima, apontando novamente para o teste dos 14,25 até uma região de 14,34, zona de resistência para esse papel. No mês, a queda foi de 3,41%, tendo de indefinição, bastante sombra inferior, gera sinalização positiva aí na Vale em termos de movimentação para cima, ou mesmo lateral no gráfico mensal, ao superar os 15,74 a partir de setembro. Então, atenção também especial na Vale, a mesma coisa da Petro, em relação a montar um topo duplo nessa faixa de preço aí dos 14,15 que ela se encontra. A perda aqui desse fundo, que está entre os dois topos, que é 13,32, confirmaria esse topo duplo e apontaria para o fechamento desse gap de 12,63. Temos aqui, no pregão de hoje, eu recomendei uma venda em TIM P3 em 8,66, que é basicamente aqui na perda dessa mínima do pregão passado, 8,67. Se olharmos para o G60, era um suporte, inclusive no G60. O stop ficou em 8,91 com o objetivo em 8,16, risco de 2,89%. No entanto, eu optei por encerrar antecipadamente essa venda. Por quê? Porque o ativo, depois que ter fechado a primeira hora de pregão para baixo do suporte, para baixo do preço de entrada, feito nova mínima, não deveria mais ter voltado aqui pelo G60 a fechar acima desse patamar de 8,67 e ter feito nova máxima. Enfim, a operação encerrada, 8,72, com perda pequena de 0,69% na operação, e no capital total uma redução mínima de menos 0,08%. Também cheguei a recomendar uma venda em STC3, mas não foi executada, porque eu recomendei após a primeira hora de pregão, depois que ela desmontou os fundos ascendentes aqui, gerando topo também no gráfico diário. Então a entrada seria 12,57, na perda ao voltar na realidade nos 12,57, não voltou. Ficaria atento a partir do próximo pregão para ver se ainda executou a entrada nesse papel em cima da recomendação que eu fiz no pregão de hoje. Informarei isso via
minha página no Google+. BBDC4, recomendei compra na BBDC4 em R$ 23,15, com stop em 22,66, a mínima de hoje é 22,86, foi uma compra executada, objetivo em 24,13, esse gap aqui, a resistência desse gap está em 23,79 e 24,03, o ativo fechou com queda de 4,08%, risco de 2,12% nessa operação. Qual o objetivo dessa minha entrada? Basicamente o ativo está em cima desse nível de suporte pelo G60, dentro do que eu já comentei na semana passada, a minha expectativa é que aconteça algo nesse sentido, de fundo ascendente. Então essa é a primeira tentativa, caso ela não dê certo e gere mais uma possibilidade de entrada um pouco mais abaixo, executarei novamente uma compra na expectativa de ter um fundo acima desse fundo anterior e tentar pegar uma parte de um movimento de subida em BBDC4. KLBN11 também é uma das possibilidades de entrada, os ativos aí paralelos terminaram bem, paralelos que eu digo do mesmo setor, SUSB5, FIBR3, mas de maneira geral, olhando apenas para o ativo, é um ativo em tendência de alta de médio prazo, médio a longo prazo, segue dessa forma, com fundos ascendentes no gráfico semanal, fez um movimento já de recuo com a possibilidade de iniciar um novo movimento de subida. Aqui pelo gráfico semanal, o sinal mais significativo, superação dos 20,56. Então é bom ficar atento. Ativo superando não só a máxima de hoje, 20,48, bem como os 20,56, traz a possibilidade de arriscar uma compra aí de curto a médio prazo em cima dessa ação, ou seja, de swing trade para position trade em cima de Klabin. PSSA3. PSSA3, ativo que a gente já abordou na semana passada, continuarei atento aqui, né, olhando esse recuo, também da mesma forma que eu já comentei no BBDC4, na expectativa de tentar pegar o próximo movimento de subida aqui no gráfico diário, na expectativa de ter um recuo um pouco maior de toda a tendência de baixa que ainda se encontra esse papel, inclusive BBDC4. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.